Antes de eu começar a minha dissertação épica a respeito desse jogo, é importante eu pontuar que eu só vou estar analisando a história do game e não a gameplay, pelo simples fato de que eu não joguei e nem tenho 5 milhões de reais para comprar o jogo e o PS5. Então, pelo simples fato de eu não ter jogado o jogo, eu não vou ficar palpitando sobre a gameplay ou sobre a jogabilidade, meio redundante isso, porque com certeza isso não cabe a mim. Mas pô, é claro que eu adoraria jogar esse jogo, a gameplay dele parece muito dinâmica e gostosinha, mas enfim, eu vou estar analisando a história do jogo e falar porque, na minha opinião, ela é bem decepcionante e provavelmente uma das piores adaptações do arco do simbionte em uma mídia do Homem-Aranha. E isso vem de alguém que tem bastante repertório sobre a narrativa do Homem-Aranha, não que isso signifique muita coisa, mas eu acho importante trazer críticas válidas a respeito desse jogo, porque, pelo amor de Deus, é uma crítica pior do que a outra. É sério, eu nunca vi tanto espantalho na minha vida. E como eu não tô vendo ninguém tendo um take mais decente a respeito da campanha do jogo, eu senti que era necessário eu estar fazendo esse vídeo. Mas de forma resumida, eu acho que a história desse jogo tinha tudo pra ser do mesmo nível da do primeiro, se o Kraven fosse o vilão principal do jogo, e principalmente se o Venom não tivesse nenhuma participação no game. Mas antes, é bom eu falar de um problema bem grande desses jogos do Homem-Aranha da Insomniac, que eu vejo que eles têm desde 2018, mas que eu vejo muita pouca gente falando sobre, que é o Character Design. É sério, dá pra contar nos dedos quantos personagens têm designs interessantes nesse jogo. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a história? Calma que mais pra frente isso vai fazer sentido. Desde que o primeiro jogo foi anunciado, algo nele chamava muita atenção. O fato do traje do Homem-Aranha ter uma aranha branca que cobre praticamente todo o peitoral do uniforme. Algumas pessoas gostaram do uniforme, outras odiaram, mas o ponto da Insomniac era, esse é o nosso Homem-Aranha. Esse é o diferencial e a sua identidade visual. Isso é o que o difere dos quadrinhos e dos filmes. O que é ótimo, isso é meio que algo essencial em qualquer adaptação. Elas precisam ter seu diferencial estético e narrativo das demais mídias. Mas tem um detalhe, o Miles existe nesse universo. E o traje de Homem-Aranha dele é essencialmente idêntico ao dos quadrinhos e dos filmes. O ponto do traje do Peter ter a aranha branca não era pra diferenciar ele? Então por que o do Miles não tem nenhum diferencial, pelo menos na sua essência, do dos quadrinhos? O que assim, pra mim isso daí não é um problema. Eu gosto da roupa do Miles do jogo. E até hoje eu não tenho uma opinião formada a respeito do traje do Peter com a aranha branca e tal. Só que a Insomniac de repente se ligou que realmente, se o Peter tinha um traje diferente do dos quadrinhos para se diferenciar das demais mídias, não fazia sentido o Miles ter o seu traje idêntico ao dos quadrinhos. Aí eles me fazem isso daí. Cara, é sério, eu nem sei por onde começar. Por que essa aranha tem 4 patas? Que diabo de LED é esse nos braços? Tem tanta poluição nessa roupa que quebra o design dela por completo. E por que o material dessa máscara parece que é feito de balde de pipoca? Cara, se esse era o diferencial, era melhor ter ficado na roupa que era idêntica dos quadrinhos. Mas falando sério, uma das coisas que eu mais gosto em Character Design é olhar para um design de personagem e pensar, caracas, mas nem com 1000 anos de estudo eu conseguiria bolar um design tão épico assim. O que definitivamente não é o caso desse traje. Mas isso é até que perdoável, porque se tu não gostou dessa roupa do Miles, é só tu trocar por uma melhor. O que não é o caso dos vilões do jogo, porque eles pegaram um design simples e funcionais e hipercomplicaram eles muito, mas muito mesmo. Responde com sinceridade. Você acha esse design datado? Ou esse? Eu acredito que não, mas eu não posso dizer o mesmo desse design ou desse design, porque parece que a Sony pede pra galera da Insomniac colocar um vilão no jogo e fala assim, ó, a gente quer que vocês coloquem esse cara aí no jogo. Você tem que fazer com que essa versão do personagem seja uma versão parecida com o que o MCU faria se eles colocassem esse personagem em um filme. Beleza? Daí surgem uns visuais muito estranhos e muito poluídos. Eles complicam demais visuais simples e fazem essas roupas cheias de linhas e quebra de design, e é tudo tão genérico e complicado que no final é só feio mesmo. Se você quiser um resumo dos vilões da Insomniac, eles se resumem basicamente a armadurinha. E eu até entendo mudar o design do Rhino, por exemplo, porque pô, para uma mídia que se propõe a ser mais
realista, é meio que impossível tu fazer o visual de um cara de 3 metros de altura em uma armadura de concreto com formato de rinoceronte. Mas eles reinventam e refazem o design da pior maneira possível. Pode parecer nada a ver isso aí que eu tô falando, mas isso tira tanto do charme desses personagens. Olha o Venom, por exemplo. Muita gente tem uma visão errada sobre o design do Venom. Muita gente acha que o Venom é só um monstrão, um bichão grande e monstruoso e valeu. Mas não é bem assim. O Venom originalmente tinha o tamanho de uma pessoa normal. Ele só era bombado porque o Ed Brock era bombado, porque né, era os anos 90. Mas a lógica era simples. Se o Peter é um cara alto e magro, então o Homem-Aranha simbionte vai ser alto e magro. Se o Ed Brock é um cara alto e maromba, o Venom vai ser alto e maromba. Claro, ele tinha sim uma feição mais monstruosa, obviamente, mas não era nada muito exagerado e complicado. Aí chega Insomniac e fala: ah, quer saber? O nosso Venom vai ser um bichão de 8 metros de altura, disforme e com essa aranha branca nada a ver. Mas enfim, Marvel's Spider-Man 2 é uma adaptação de muitas histórias do Homem-Aranha. As principais, obviamente, sendo A Última Caçada de Kraven e o desenho do Ultimate Homem-Aranha de 2012. Não, esse jogo não adapta o nascimento de Venom ou alguma das HQs clássicas do próprio Venom dos anos 90. E não é só porque o Ed Brock não tá no jogo, mas sim porque praticamente nenhum signo referente a essas histórias estão presentes no jogo. E assim, é importante vocês terem em mente que quer vocês gostem ou não do desenho do Ultimate Homem-Aranha, ele atualmente está sendo muito importante porque a maioria das ideias que os filmes e histórias do Homem-Aranha estão se inspirando não são nos quadrinhos, mas sim no desenho do Ultimate Homem-Aranha. Harry Venom saiu direto do desenho do Ultimate. Pai do Miles policial saiu do desenho do Ultimate. Pai do Miles morrendo como policial saiu do desenho do Ultimate. Mary Jane Repórter, desenho do Ultimate. Mary Jane Carnificina, desenho do Ultimate. E por aí vai. E é importante vocês terem isso em mente, porque toda vez que vocês verem alguma mudança muito ousada em uma mídia do Homem-Aranha, saiba que isso provavelmente veio do desenho do Ultimate Homem-Aranha. Ou seja, Marvel's Spider-Man 2 não tem quase nada da saga do Venom original. O máximo que eles tiraram das HQs é a participação do Anti-Venom, que saiu da fase do Dan Slott, Carnificina Absoluta e Rei de Preto do Donny Cates e Ryan Stigman. E o fato desse jogo se inspirar nessas 3 últimas fases que eu citei é um problema gigantesco que vocês não estão nem ligados, mas eu já chego lá. Spider-Man 2 é um jogo sobre perdão, vingança e segundas chances. O Miles quer se vingar do Martin Lee. A Rach quer se vingar do Cletus Cassidy. O Peter quer se vingar do Kraven. E isso meio que se repete quase que a campanha toda. E se isso tá te parecendo familiar, sim, é basicamente a mesma temática de Homem-Aranha 3. O arco do Miles no jogo é basicamente o mesmo arco do Tobey em Homem-Aranha 3. Ambos se deparam com os assassinos de seus pais, enfrentam eles, mas no final ambos decidem perdoar os homens que tiraram tudo de ambos. E eu genuinamente acho isso maravilhoso. Pra mim, toda a trama do Miles junto com o Martin Lee foi a melhor coisa do jogo, junto com o arco da Rafe com o Peter. E eu digo mais, pra mim o arco do Miles nesse jogo é até melhor do que o do Peter com o Homem-Aranha em Homem-Aranha 3, porque apesar de tudo, apesar de Homem-Aranha 3 ser um filme muito bom, o Homem-Aranha fica sumido durante quase todo o segundo ato do filme. Já aqui o Miles tem vários dilemas que deixam o personagem dele muito complexo e interessante. Por exemplo, ele teve que escolher entre acabar com a vida do homem que tirou tudo dele ou salvar um grupo de pessoas que iam ser mortas pela turbina de um navio. E o fato dele ter escolhido salvar pessoas em vez de acabar com a vida do cara que tirou tudo dele mostra uma grande evolução e um arco de personagem muito coeso e interessante pro personagem dele. Ou até o fato dele ter optado por salvar o Martin Lee para ele ajudar o Peter eventualmente. É sério, esse arco do Miles ficou muito bom e é interessante que ele é bem similar com o arco da Yuri barra Rafe, onde ela também é confrontada com a escolha de matar o cara que matou uma quantidade surreal de pessoas ou salvar o homem que ajudou, salvou e fez o bem para várias pessoas, que é um dilema bem poderoso e a melhor parte da história principal do jogo, pra ser sincero. Só que aí que tá, a trama do Miles e da Rafe não são a trama principal do jogo. Elas são tramas paralelas, extremamente necessárias, mas ainda assim paralelas. A trama principal é a do Harry, do Peter, do Kraven e do simbionte que eventualmente ia culminar no Venom. E aí que tá o maior problema da história desse jogo, porque eu não acho esse arco bom.
Eu achei ele bem podre, pra falar a verdade. Muito podre, na real. Mas vamos lá, como eu já disse, essa história se baseia e muito na última caçada de Kraven. Só que aqui, ao invés do Kraven estar caçando o vilão rato do Homem-Aranha que ninguém conhece, ele opta por varrer simplesmente toda a galeria de vilões do Homem-Aranha. Então o Escorpião, o Shocker, o Electro, o Abutre são simplesmente assassinados a sangue frio pelo Kraven. O que sim, é uma decisão ousada e eu até admiraria essa decisão se ela não fosse completamente jogada e até forçada para mostrar como que o Kraven é o vilão mais poderoso da ficção. Porque parece muito, mas muito mesmo, que os produtores não entenderam o ponto da última caçada de Kraven. Então, do mesmo jeito que Hércules vestiu a pele do leão de Nemeia para se mostrar superior à fera, o Kraven veste simbolicamente a pele do Homem-Aranha para então se tornar superior à sua presa. E o Ratos, ele é um vilão um tanto quanto curioso, porque ele é justamente um vilão que o Peter nunca conseguiu capturar. E aí que tá a genialidade dessa história. O Kraven decide fazer o que o Homem-Aranha nunca fez, que no caso foi caçar o Ratos. Nisso que ele faz o que o Homem-Aranha nunca fez, é que o Kraven se demonstra ser superior às suas presas e se torna um verdadeiro Homem-Aranha superior, entre muitas aspas. E quando ele conclui seu objetivo, ele atingiu seu propósito, o seu propósito de vida. E acaba que no final, ele acaba tirando a própria vida, visto que agora que ele sabe que ele é o maior caçador de todos os tempos, ele finalmente atingiu o seu maior objetivo de vida. O Kraven acredita ter sido um Homem-Aranha melhor, por ter derrotado um vilão que o Peter nunca conseguiu prender. Aí os produtores do jogo viram esse arco, viram toda essa temática simbólica, e o que eles tiraram disso, você me pergunta? Bem, eles colocaram o Kraven para solar toda a galeria de vilões do Homem-Aranha. Inclusive fica em aberto se o Rhino morreu ou não para ele. E tudo isso é só porque sim, isso daí não tem nenhum propósito narrativo. Os produtores colocaram o Kraven para matar todos os vilões do Homem-Aranha, só para mostrar como ele é super legal e descolado e frio e calculista, e um super machão caçador que mata todo mundo, mas no final todas essas mortes são mortes completamente jogadas, e que não tem nem 1% do peso do Kraven caçando o Ratos na HQ, o que é bem decepcionante para falar a verdade, porque eu genuinamente acredito que se o Kraven fosse o único vilão, pelo menos o vilão principal da trama do jogo, esse jogo tinha tudo para ser do mesmo nível do primeiro. Mas isso não é nem o pior, cara, o pior é que eles mataram o Shocker. O Shocker, eles simplesmente mataram o Shocker. Insomniac, você não tinha esse direito. Cavaram a cova do meu mano Shocker por absolutamente nada, em troca de enaltecer um personagem que a própria Insomniac não entendeu o que faz a última caçadora de Kraven uma história genial. E a trama do Kraven fica pior quando tu vai pro final do segundo ato do jogo, que é onde enfim começa a última caçada do Kraven. E meu Deus do céu, que conclusão de arco mais sem sentido. O foco do Kraven era o Homem-Aranha. Ele queria matar ou ser morto pelo Homem-Aranha. Esse era o objetivo dele. Ele queria ser morto por um inimigo à altura dele ou matar um inimigo à altura dele. Que no caso, ele escolheu o Homem-Aranha. Ele perseguiu o Homem-Aranha praticamente o jogo todo. Só que algo acontece no final do segundo ato. O Venom aparece. Aí o Kraven desiste do Homem-Aranha e decide brincar com o bichão recém-surgido. O que obviamente resulta na morte do Kraven. O que assim, isso daí só completamente anticlimático. Eu esperava que ele fosse enfrentar o Homem-Aranha, daí ele ia tomar uma surra imoral do herói, mas ele ia deixar ele vivo. E no que ele deixa ele vivo, o Peter prova pra ele mesmo que ele é superior ao Kraven. E isso ia deixar o Kraven completamente frustrado e no final, ou ele seria preso ou seria morto pelas consequências dos seus próprios atos. Mas aí eles metem o Venom do nada e tá lá. Você vai ser morto por esse bichão que acabou de surgir no jogo. E eu acho esse fechamento de arco muito covarde. Eles precisavam se livrar do Kraven logo para introduzir o Venom e deu nisso aí. Uma comparação que eu acho interessante seria tipo uma história do Batman que o Coringa é o vilão. E o Coringa faz de tudo pro Batman matar ele. Só que aí no final do segundo ato, o morcego humano aparece e o Coringa fala assim: "Ah, o Batman não me matou até agora. E aparentemente nem vai me matar, né? Mas você é parecido com o Batman. Então serve você. Vem me matar, vem?" Parece meio broxante, né? E pra mim, é exatamente esse o sentimento que o segundo ato do jogo passa. Mas apesar disso, eu gosto dessa versão do Kraven. Apesar de eu odiar o fechamento do arco dele, eu acho que ele tem sim momentos muito bons e o design dele é surpreendentemente muito bom.
E atualmente ele é meio que a versão definitiva do Kraven fora das HQs, o que não é muito difícil levando em conta que ele não tem nenhuma concorrência, né? Mas apesar de eu achar essa versão do Kraven boa, eu não posso dizer isso do principal vilão e movedor da trama, o simbionte ou o Venom. E eu vou ser sincero, eu amo o Venom do Topher Grace e o Venom do Tom Hardy. Apesar de muitas pessoas odiarem essas lendas subestimadas, eu ainda assim gosto muito deles e acho eles de fato muito subestimados. Mas eu falo sem o menor exagero, sem nenhum uso de hipérbole. Eu falo isso na maior tranquilidade, que o Venom da Insomniac é a pior adaptação do personagem e de longe o pior Venom de todos os tempos. Tá, vamos lá. Se eu fosse definir o arco principal de Marvel's Spider-Man 2, em uma só palavra seria bagunça. O arco principal desse jogo é uma completa bagunça. A Insomniac quis jogar para todos os lados, enchendo essa trama de fanservices muito estranhos, e acabou só fazendo uma história muito confusa. Mas principalmente, eles parecem não ter entendido o que faz o arco do simbionte tão especial e tão popular. O ciclo de ódio entre o Peter, o Ed e o simbionte. E é justamente por causa dessa relação de ódio entre os personagens que o tema principal das histórias que adaptam o arco do simbionte é sempre o perdão e a vingança, justamente pelo fato do simbionte tirar o pior do usuário e pelo Peter ser um babaca com todo mundo. Essas histórias sempre acabam voltando pro tema do perdão e da vingança, o que não é diferente aqui. E aqui a gente vai para um problema que a maioria das adaptações do arco do simbionte sofrem, que é perder muito tempo explicando como que o Peter conseguiu o simbionte. O que assim, isso daí é compreensível. É muito difícil para um filme de 2 horas e 20 adaptar um arco tão vasto quanto o do simbionte. Mas definitivamente não é o caso de um jogo AAA full price de um console que custa mais de R$5.000. E foi aí que minha ficha caiu. O fato de um jogo AAA de mundo aberto desse tipo se inspirar em um formato cinematográfico de 3 atos para contar sua história foi o que fez com que a campanha principal dele seja tão bagunçada, irregular, inconsistente e muito apressada. Eu te garanto que se esse jogo se inspirasse no formato narrativo de sei lá, um GTA da vida do que de um filme médio da Marvel Studios, você pode ter certeza que ele seria muito melhor e muito mais coeso do que o que foi mostrado. Definitivamente não seria a bagunça que foi. Mas lembra do que eu falei sobre character design e sobre como isso afeta a narrativa do jogo? Então, eu gosto muito de um retcon que diz que a simbiose no Peter não fica monstruosa e descontrolada justamente por ele ser o hospedeiro favorito da criatura, e que quanto mais monstruoso o hospedeiro da simbiose pareça, isso quer dizer que a relação dele com a criatura é completamente instável e fora de controle. Apesar disso ser uma teoria, ela faz todo sentido quando tu para analisar o design de todos os Homens-Aranha simbiontes que nós tivemos ao longo dos anos, que eles simplesmente pareciam só um recolor da roupa padrão do Homem-Aranha e tava ótimo assim. E era até legal de ver o choque do Homem-Aranha posteriormente ao ver o Ed Brock trajado com a simbionte, porque ele claramente pensava: caracas, eu tava vestindo esse monstro e nem me toquei, que merda é essa? E fora esse lance do design, é muito bacana ver a mudança exponencial do Peter com a roupa. Ele ganha o traje e ele gosta do traje, ele se apega ao traje e fica agressivo, fica violento, ao passo que ele usa mais e mais a roupa do simbionte. Aí quando ele finalmente termina de destruir todos os laços, todas as amizades e todas as relações que ele tinha por causa dessa maldita roupa, ele se toca que ele tem que se livrar dessa roupa o mais rápido possível, antes que ela termine de destruir as coisas que o Peter ama. Peter da Insomniac após ganhar o simbionte há exatos 27 segundos atrás. Ai, que sensação boa! O seu chefe tem que melhorar a mira! Tá vendo como ele não tem nenhuma evolução com o simbionte, com a roupa? Não tem nenhuma evolução exponencial do comportamento do Peter. E isso é péssimo. Ele começa o arco do simbionte revoltadinho e termina o arco do simbionte revoltadinho. E se o fato do design desse traje ser completamente monstruoso e bestial, diferente dos quadrinhos e dos desenhos, que parece só uma roupa normal, não ajudava nem um pouco na construção do Peter como personagem, a gente também tem que considerar o quão inconsistentes são os poderes desse simbionte. E isso não é um detalhe bobo que só nerd fedido, obcecado com Power Scale liga. São umas paradas que quebram por completo a credibilidade dessa história. Por exemplo, assim que o Peter ganha o traje, ele já tem acesso ao modo Berserk da roupa,
que deixa a roupa mais bestial e monstruosa ainda. E a roupa no seu modo base já podia fazer ataques como esse, o que é terrível. O Homem-Aranha com simbionte não devia ter esse salto absurdo de comportamento repentinamente, era para ser um negócio mais exponencial, mas o pior não é nem o fato dele ter esse tipo de ataque mais monstruoso e agressivo, o pior é ele ter esses ataques cheios de tentáculos e monstruosidades, mas a roupa de simbionte dele não conseguir produzir teia orgânica, que é meio que a principal vantagem desse traje. Então que diabos de vantagem esse traje traz pra ele? Por que ele tá usando esse traje? Porque vejamos, ele não produz teia orgânica, ele só deixa o Peter completamente agressivo e fora de si o tempo todo, e meu Deus do céu, qual que é a vantagem desse traje? Como eu já disse, eu não joguei o jogo. Então se você jogou, deixa aí nos comentários se essa roupa ela ajuda na gameplay, se o traje regenera a vida, ele deixa mais forte, deixa mais rápido, porque pelo que eu vi, essa roupa só tem desvantagem. É sério, nem o lance das teias orgânicas, que era o maior atrativo pro Peter gostar da roupa e se apegar a ela, tá presente nesse jogo. O arco de personagem do Peter, do Harry e do simbionte é facilmente a pior parte dessa história. O primeiro jogo é uma história clássica do Homem-Aranha. O Peter tem que lidar com a decepção que foi o seu maior ídolo e inspiração se tornar só mais um vilão, que machucou muitas e muitas pessoas. Além disso, ele é confrontado com a escolha de ou salvar a pessoa que ele ama, ou salvar uma cidade toda. É um arco muito bom e que funciona perfeitamente. Agora, qual que é o arco do Peter nesse jogo? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Você pode falar que o arco dele é ele se provar superior e independente de uma roupinha que aumentava as habilidades dele, e que no final ele não precisava da roupa do simbionte para salvar o dia. Sim, mas você tá esquecendo do fato que ele só derrota o Venom porque ele ganha outro traje simbionte. Você tá vendo como esse arco do Peter é completamente contraditório e sem sentido? E fica pior quando tu percebe que Homem-Aranha de Volta ao Lar trabalhou esse mesmo arco de uma maneira muito melhor, e olha que esse é um filme do John Watts. Meu Deus, o Peter nesse jogo só ganha o simbionte porque o Harry passa a criatura para ele, para salvar o seu amigo. Ele salvou o amigo dele com a ajuda do simbionte. Daí o Peter se corrompe por conta da roupa e fala um montão de babaquice pra cima do Harry, o que eventualmente culmina nele virando o Venom, por culpa do Peter, certo? Então quando o Peter ganha o traje do anti-Venom, eu pensei, do mesmo jeito que o Harry salvou a vida do Peter com o simbionte, o Peter vai salvar o Harry com o simbionte do anti-Venom, quando ele for enfrentar o Venom no final do terceiro ato do jogo. E quando o Harry estiver à beira da morte, o Peter vai falar, olha meu amigo, eu sei que você queria salvar o mundo, mas se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é que às vezes você não pode salvar todo mundo, mas eu ainda posso te salvar, do mesmo jeito que você me salvou. Daí ele iria passar o simbionte do anti-Venom pro Harry, o arco de personagem do Peter estaria fechado e completo, e de quebra o Harry viraria o agente anti-Venom pra Insomniac ter a justificativa perfeita para vender mais um boneco. Seria ótimo se isso acontecesse, né? O arco do Peter estaria concluído, junto com o arco do Harry, e a Insomniac ia poder vender mais brinquedos no final do dia. Mas não, no final o Harry fica em coma, o Peter não aprende nada durante o jogo todo, e o Harry só fica desmaiado para isso servir de justificativa pro Norman surtar e ter um terceiro jogo com o Duende Verde. Cara, é sério, que gancho mais covarde para um terceiro jogo. E eles ainda vão meter o Duende Verde versão trágica, um monstro incompreendido que só queria vingar a morte do seu querido filho, ao invés do clássico Duende que é mal porque sim. Eu não sei de onde a Insomniac achou que fazer o Harry novamente com uma doença que tá matando ele aos poucos ia ser uma ideia boa, porque essa mesma ideia já foi feita lá no espetacular Homem-Aranha 2 e foi igualmente terrível. É sério, eu já tava começando a achar que o Harry ia ficar pedindo o sangue do Peter depois que ele perdeu o simbionte, e isso ia resultar nele virando o Carnificina no final do jogo. Seria tipo hilário se isso acontecesse. Mas enfim, agora indo pro principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo, o Venom. O Venom em qualquer adaptação não é um personagem complexo. Ele não tem motivações nobres. Ele não acha que o mundo é um lugar doente e que ele é a cura. Até porque ele não se chamaria Venom, né? Ele é só um cara que tem muita raiva do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha fez ele perder seu emprego. E show, tá ótimo assim. Um personagem não precisa ter várias camadas pra ser bom. Mas esse é o Venom que a gente conhece. Esse é o Venom Ed Brock, que no fundo todo mundo ama. O Venom desse jogo é o Venom Harry Osborn, saído diretamente do desenho do Ultimate Homem-Aranha. E é incrível que o desenho mais odiado do Homem-Aranha conseguiu fazer uma versão do Venom infinitamente melhor do que a da Insomniac.
Brock. A Insomniac mudou o hospedeiro do simbionte, mas manteve as mesmas temáticas das histórias do Ed Brock. As histórias que envolviam o simbionte e o Ed só tratavam do tema da vingança, porque esse é o tema central de tudo que cerca o Ed. E eles manteram essa temática em uma história em que o Ed nem sequer existe. E isso não faz o menor sentido, porque vejamos, a Yuri quer se vingar do Cletus Cassidy, o Miles quer se vingar do Martin Lee, o Peter quer se vingar do Kraven, mas quem diabos o Harry quer se vingar? Para virar o Venom. Não existe nenhum ódio, nenhum rancor, nem nada no Harry que o motive a virar o Venom. E não é nem influência da simbiose, porque em vários momentos do jogo, o próprio admite que tá gostando de fazer o caos e de estar, entre aspas, curando o mundo. E o desenho do Ultimate Homem-Aranha, pelo menos teve o culhão de fazer uma história com temática 100% própria. Nesse desenho, o Peter nem sequer chega a usar o simbionte do Venom. Aqui, o lance do Venom é com o Norman e ponto. Ele quer matar o Norman e pronto, final. E ele não tá nem aí pro Peter. Esse desenho não tem o Ed, mas pelo menos a temática dele é única e foi algo completamente novo que ele fez. Dito tudo isso, por que o Harry nesse jogo é o Venom? É sério, não tem nenhum motivo para ele se chamar Venom. Se o Venom desse jogo fosse o Ed, a temática da vingança seria completamente compreensível. Ah, mas o Ed nos quadrinhos é muito ruim. Cara, eu concordava fortemente com esse take e achava o Ed lá dos anos 90 um personagem bem raso. Até semana passada, quando esse jogo estreou e eu comecei a achar o Ed Brock dos anos 90 o personagem mais complexo da história, em comparação com o Venom desse jogo. E olhando em retrocesso agora, eu genuinamente acho que todo mundo que defende esse argumento, no fundo, não acredita nele. Porque se tem uma coisa que o Venom Ed Brock tem, que nenhum outro hospedeiro tem, é química. Nenhum outro hospedeiro do Venom tem a mesma química que o Ed Brock tem com o simbionte, e isso é inegável. Tanto que eles são muito sem graça. Tem a menor graça você ver as histórias de outros hospedeiros, justamente porque falta a química que o Ed tem com a simbiose. É sério, o Venom desse jogo é muito sem graça, em comparação com o Venom do Tom Hardy e até o do Topher Grace. Não tem a menor graça você ver a relação entre o Harry e o simbionte, em comparação com a relação do Ed com o simbionte, até mesmo na pior das histórias dos anos 90. Até o maior odiador do Ed Brock vai concordar que esse Venom não tem a menor graça em comparação com o Venom do Ed Brock. E esse jogo me fez ter certeza que eu prefiro muito mais um personagem simples, mas com uma motivação sincera, do que um personagem que tenta ser complexo, mas que acaba soando completamente insincero, como se a história tivesse desesperadamente pedindo para que você leve ela a sério. E no fundo, eu acabo por levar muito mais a sério o Venom que canta Frank Sinatra, que quer o autógrafo do Capitão América, que vai na balada e que gosta de brincar no computador, e que no fundo ele acredita que ele é bonzinho, do que o Venom que quer curar o mundo e solta frases filosóficas vazias e que está desesperadamente implorando pro jogador o levar a sério. Sendo que no fundo ele só é patético mesmo. E eu sei que vai vir algum comédia falar que o Ed dos anos 90 é um personagem datado e por isso ele não devia estar no jogo, mas assim, você não tem o direito de falar que o Ed é datado no momento que isso daí tá no jogo. Johnny, manda o babaca que escreveu isso e a merda? Ah, manda você, Diário. E isso me ensinou que no fundo, todo mundo ama o Venom. No caso, o Venom Ed Brock, é claro. Se tu chegar pra alguém na rua e mostrar uma foto do Venom pra essa pessoa, ela vai falar: pô, eu sou fã desse cara, ele é meu vilão favorito do Homem-Aranha, eu até tinha um boneco dele quando eu era criança. Essa pessoa com certeza não vai falar: esse personagem é patético, ele é claramente um produto datado dos anos 90 e devia cair no esquecimento. Isso não existe, isso definitivamente não existe. Se alguém te fala isso, essa pessoa vai estar mentindo, porque como eu já disse, todo mundo ama o Venom. Ponto. Conclusão. Sucumba, Harry Osborn, ninguém gosta de você, Duende Jr. Pare de estragar tudo que você toca. E Ed Brock Supremacy. Mas enfim, apesar de eu ter odiado a trama principal desse jogo, a história desse jogo tem sim coisas muito boas. Como eu já falei, a parte do Miles e da Yuri são realmente muito boas. E até mesmo as missões secundárias que eu vi desse jogo parecem muito boas. É sério, eu até fiquei emocionado quando eu vi a missão do Howard e a missão que o Homem-Aranha vai falar com a neta que se perdeu do seu avô. São momentos realmente muito bons e muito emocionantes. E eu também gostei bastante da cutscene final que mostra o Peter dando um tempo, se aposentando um pouquinho de seu Homem-Aranha, porque eu sempre quis que isso acontecesse. Eu sempre quis que o Peter se aposentasse e fosse viver uma vida feliz.
O único problema dessa cena é que o Miles tá com essa roupa horrorosa aí. Mas fora isso, eu acho isso uma ideia muito boa e eu sempre quis que isso acontecesse nos quadrinhos, pra ser sincero. Mas infelizmente, isso nunca vai acontecer. O Peter dos quadrinhos vai continuar sempre sendo um jovem de 20 anos, porque a Marvel nunca vai amadurecer o personagem. Ah, eu lembrei de uma coisa. Lembra que eu falei que o fato desse jogo se inspirar na fase do Johnny Cates, do Venom, Rei de Preto e Carnificina Absoluta era um problema gigantesco? É aquele velho problema da Marvel utilizar personagens e não contatar os criadores dessas ideias, porque foi essa fase que trouxe toda a mitologia atual do Venom, foi essa fase que trouxe as espirais dos simbiontes, foi essa fase que trouxe as asas do Venom. Todos esses signos estão presentes no jogo, só que os criadores dessas ideias não foram contatados e não receberam nenhum crédito para isso. E não era difícil fazer isso, porque o jogo dos Guardiões da Galáxia, quando você quer mudar a roupa de um personagem, aparece na descrição da roupa o criador e o desenhista da roupa. Então isso meio que vacilou demais nisso. Ah, mas uma coisa que eu gostei bastante foi a participação da Cindy Moon no final da cena pós-crédito. Eu gosto bastante da personagem e eu senti muita falta dela nos filmes do Aranhaverso, e que bom que a Insomniac trouxe a personagem pro jogo. Eu não acho que ela vai ganhar um jogo, mas só dela estar confirmada pro terceiro jogo já é uma notícia muito boa. Mas enfim, como eu já disse, eu queria estar trazendo umas críticas mais decentes a respeito da história desse jogo, porque o máximo de crítica que esse jogo tava recebendo era um montão de nerd ter tudo reclamando de lacração, reclamando de espantalho que não existe, pessoas completamente fora do mundo real que só se importam em consumir cultura pop desenfreadamente, tentando lutar contra espantalhos que não existem, porque elas não conseguem lidar com os problemas do mundo real. E se tem uma coisa que eu não suporto é adulto mimado. Mas enfim, eu acho muito estranho o repertório que a equipe da Insomniac tem, porque eles têm repertório bastante pra se lembrar do cachorro de pelúcia que o Peter Parker tinha no apartamento dele na fase do Lil Wayne, mas não tem repertório suficiente pra fazer uma adaptação boa do simbionte? É sério, isso daí não entra na minha cabeça. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. E os canais que eu peguei as gameplays vão estar aí na descrição e vão estar aparecendo aí na tela também. E um agradecimento especial aos membros do canal que tanto apoiam esse projeto. Então muito obrigado ao Spark, ao Paçoca, a Juliana Rocha, ao Gabriel Souza e também ao Eric, que são membros bem antigos aqui do canal e que sempre estão apoiando ele. É sério, vocês ajudam demais o canal e eu de verdade fico muito agradecido pelo apoio de vocês. Se você quiser virar membro, é só clicar no botão ao lado da minha foto de perfil, que você vai ser redirecionado para um vídeo que eu preciso urgentemente atualizar ele, mas vocês vão ter uma noção dos benefícios do Seja Membro ao clicar nesse botão. E me segue lá no Instagram, porque eu sou bem ativo por lá. Então é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, fiquem bem e nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!